Aleluia, Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22, aleluia, Jesus. Uma palavra bem conhecida, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a falar comigo através dessa palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu não sei quem precisa nessa noite ouvir essa palavra, aleluia, Jesus, mas eu vim nessa noite, nesse lugar, para falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para fazer a vontade de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, aleluia, Jesus, que diz assim, a tradução da minha Bíblia talvez é um pouco diferente da tua, aleluia, mas o significado, a finalidade é a mesma. O 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia, Jesus, até aí. Ore comigo, peça para que o Senhor venha falar contigo através dessa palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na Tua presença em oração, meu Deus, pedindo para que o Senhor venha falar, meu Deus, com nós através da Tua palavra, Senhor, através, Senhor, dessa palavra que foi lida, meu Deus, através dessa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, Espírito Santo. Eu não sei o que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece o dia a dia da Tua igreja, Pai. Me usa conforme a Tua vontade nesse lugar, Senhor. Eu venho te pedir a autoridade do céu nessa noite, Senhor Jesus, e eu venho te pedir, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, que toda obra do inimigo venha cair por terra nessa noite, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Deus, no coração da igreja, Pai, tudo aquilo que ele tem feito, Pai, que ele tem tramado, meu Deus, que venha cair por terra, Senhor. A angústia, meu Deus, que está no coração, a tristeza, meu Deus, que está no coração, Pai, eu repreendo agora em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, faz a Tua vontade nessa noite, nesse lugar. Faz conforme Tu queres, meu Deus, é o que eu te peço. Em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele merece. Aleluia. E Ele já está nessa noite, neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós lemos uma palavra bem conhecida nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu, eu não sei se você reparou, começou com Jesus insistindo com os discípulos para que entrassem no barco. Aleluia, Jesus. E eu fiquei me
que Jesus está pedindo isso para nós, sendo que outro dia Ele estava com nós no barco e a gente quase morreu, porque veio uma tempestade tão grande que se Jesus não tivesse no barco nós teríamos morrido. E agora Ele dá uma ordem para que a gente vá sozinho no meio do mar, dentro desse barco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu fico imaginando os discípulos naquele momento. Quem sabe eles começaram a olhar para o tempo e a observar: será que no meio do mar não vai vir uma outra tempestade? Será que dessa vez a gente não vai passar dessa para melhor? Porque sem Jesus no barco as coisas complicam. Aleluia. Só que como Jesus insiste com eles, os discípulos entram no barco e obedecem à voz de Jesus e vão, aleluia, Jesus, sem Jesus, porque Jesus ele fica despedindo a multidão, e depois que Jesus despede a multidão, ele ainda sobe no monte para orar. Só que a Bíblia diz que enquanto ele está no monte orando, ele vê os discípulos no meio do mar, e acredite, uma grande tempestade chegou sobre aquele lugar. Aleluia, Jesus. Aconteceu o que os discípulos mais temiam. Eles estavam no meio do mar e sobreveio uma tempestade sobre eles. Aleluia, Jesus. E detalhe, Jesus não estava com eles, eles estavam sozinhos naquele momento. Aleluia, Jesus. E eu aprendo, aleluia, Jesus, através dessa palavra nessa noite, que muitas das vezes, obedecer à voz de Jesus vai te levar para lugares que você vai sofrer. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes dizer sim para o chamado que Deus tem na tua vida vai te levar a lugares que você vai sofrer. Jesus vai dizer sim, Senhor, eu obedeço a tua palavra, eu sigo conforme o Senhor quer. Muitas das vezes vai te levar a situações que você vai sofrer, que você vai chorar.
Eu vim te convidar nessa noite, aleluia, Jesus, para surpreender Deus, aleluia, Jesus. Eu vim te convidar nessa noite para você sair do comodismo, aleluia, que está a tua vida, para você